Olá, estamos de volta mais uma vez para apresentar para vocês a nossa aula de Geografia dentro das áreas de Ciências Sociais, Humanas e Aplicadas. A você, aluno do terceiro ano do novo ensino médio da Escola Estadual José Cláudio Alves, estamos nós nesta oportunidade para trazer um grande momento de conhecimento para você que está em momento de isolamento. A nossa aula de hoje ela tem um sumário do capítulo 1, a industrialização brasileira. Mas antes, nós queremos mostrar que este conteúdo está dentro da unidade 1, Brasil, Indústria, Política, Econômica e Serviço, e que traz essa temática para você nesta hora sobre as origens da industrialização, o governo Vargas e a política de substituição de importação e o período militar. Esse é o recorte que nós temos no capítulo 1 e em seguida nós teremos uma atividade para vocês fazerem, certo? Lá no final dessa apresentação, dessa aula, estarei falando para vocês. E também estarei mostrando aí o próximo assunto da nossa aula de geografia, ok? Vamos geografar. Geografar é um exercício de luta, ok? Então, as origens da industrialização. A indústria brasileira teve início, embora de forma incipiente, na segunda metade do século XIX. Isso é característico. Período em que se destacaram importantes pessoas empreendedoras como o Maurício, aliás, o Barão de Mauá, entre o eixo Rio-São Paulo ou São Paulo-Rio, e Delmiro Corrêa, aqui no Nordeste, mais precisamente em Pernambuco, certo? Foi principalmente a partir da Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 18, que o país passou por um significativo desenvolvimento industrial. A maior desertificação do Parque Fabril, pois em virtude do conflito na Europa houve redução da entrada de mercadorias estrangeiras no Brasil. A diversidade desses produtos, certo, foi prejudicada pela a Primeira Guerra, e isso dificultou que matérias-primas viessem para o Brasil, pois agora o mundo em guerra queria apenas produtos bélicos, instrumentos bélicos, armas, para que pudesse assistir os seus soldados em guerra. E com isso o Brasil passou a crescer, certo? Tem aí no livro de vocês o quantitativo de indústria e o seu crescimento de 1920 até então, certo? Vocês observam esse grande avanço na indústria brasileira. Em 1919, pós-guerra, as fábricas brasileiras representavam e era responsável por 70% da produção industrial nacional, e produziam tecidos, roupas, alimentos e bebidas, indústrias de bens de consumo não duráveis. Olha só, indústria de bens de consumo não duráveis. Em 1939, no início da Segunda Guerra Mundial, a porcentagem da participação das fábricas de bens de consumo duráveis foi reduzida para 58%. Olha aí, essa redução foi devido a um momento de guerra que o mundo passou a ter como dificuldade para todos os países. O Brasil não fica de fora, passa por esse momento. Outros produtos, como aço, máquina e material elétrico, mas ainda predominavam as indústrias de bens de consumo não duráveis e o investimento de capital privado nacional. Embora houvesse esse conflito todo, a redução, o produto de bens de consumo ainda estava sendo o forte da indústria brasileira. E nesse momento surge uma necessidade de você entender
que apesar da importância do desenvolvimento no setor industrial, o setor da agricultura passou a ser a base da economia e as atividades terciárias como comércio, serviços, telecomunicações, transporte e sistema bancário, etc., estavam também ganhando a importância nesse cenário. Apresentavam índice de crescimento econômico superiores aos da atividade agrícola e indústria, e isso porque é no comércio que os serviços que circula toda a produção agrícola e industrial, certo? Era nesse terceiro setor que estava surgindo aí a grande economia brasileira. E a agricultura cafeeira, principal atividade econômica nacional até então, exigia a construção de ferrovias, de portos e meio de transporte para escoar a produção vinda do interior. Então, veja aí que esse processo sempre vai conduzindo as transformações sociais, as transformações políticas e as transformações econômicas de uma localidade, e o que nós estamos tratando são a industrialização do Brasil. O Brasil passa a ter esse importante momento na vida. E quais são as regiões? A região sudeste do Brasil, principalmente a crise refletiu na redução do volume de exportação do café, a perda da importância dessa atividade no cenário econômico contribuiu para diversificar essa produção agrícola brasileira. Outro crescimento, outro acontecimento importante foi, que contribuiu para o desenvolvimento industrial, foi a Revolução de 30 que se deu no Brasil e que tirou a oligarquia. Você vai procurar no livro de vocês o significado de oligarquia, que é as famílias políticas que mandavam, né? Ela era agroexportadora paulista e estava no poder e criou novas possibilidades políticas administrativas em favor da industrialização. Quem estava no cenário, vamos já mostrar aqui, quem estava no cenário era Getúlio Vargas. Ele, com a sua era nacionalista, foi favorável para tornar o Brasil um país industrial. Apesar disso, a agricultura é favorável a tornar o Brasil um país industrial. Apesar disso, a agricultura continuou responsável pela maior parte da exportação brasileira até 1970, dentro desse contexto da nova política nacionalista iniciada por Getúlio Vargas. Okay? Então, a partir de 29, nós temos aí as indústrias que passaram a apresentar índice de crescimento superior às das atividades agrícolas. Você vai observar isso no gráfico da página 10 do seu livro. O colapso econômico mundial. Que colapso era esse? A crise de 29 que estava acontecendo lá no hemisfério norte, na América do Norte, com a quebra da Bolsa de Valores. Certo? Então, os produtos nacionais e a entrada de mercadorias estrangeiras ficaram cada vez mais difíceis de vir para o Brasil, iniciando assim um desenvolvimento industrial nacional. É por isso que é chamada a política nacionalista de Getúlio Vargas nesse primeiro momento. É importante destacar que o cultivo de café permitiu acumular capitais que serviam para dinamizar e impulsionar a atividade industrial e também impulsionar a aplicação desses recursos em papéis de moedas, nos bancos. Então, os agricultores, os cafeicultores, aproveitavam esse momento para fazer com que houvesse uma aplicação no sistema financeiro e também aplicasse no sistema de infraestrutura das suas empresas. Aí ganharam muito dinheiro com isso, certo? Ganharam muito dinheiro e passou a crescer, notadamente em São Paulo, depois Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. E esse processo de industrialização teve esse momento todo especial no início aí da era nacional. A instalação de nova indústria predominava, com raras exceções, o capital de origem nacional acumulado com base em atividade agroexportadora. E também a política industrial, comandada pelo governo federal, era de substituir as importações visando
a obtenção de superávit, ou seja, quanto mais dinheiro dentro do país, mais fortificado ficava o comércio interno. É o que nós chamamos da balança comercial e também a balança de pagamento. No momento em que isso permite investimento nos setores de energia e nos setores de transporte. Aí começa novamente esse processo de industrialização que o governo Vargas tem como a ideia de substituir as importações. Getúlio Vargas faz o seguinte: ele governou o país a partir de 30 até 45, tomou posse com a Revolução de 30, caracterizada pelo aspecto modernizador. Até então, o mundo capitalista acreditava no liberalismo econômico, ou seja, que as forças do mercado deveriam agir livremente para promover o maior desenvolvimento e crescimento econômico. Com a crise, iniciou-se um período em que o Estado passou a intervir diretamente na economia para evitar os sobressaltos de mercado. A crise por falta de papel moeda, a crise inflacionária, assim por diante. Isso aconteceu nesse período em que o Estado começa a intervir, certo? Então, de 30 a 56, a industrialização do país caracterizou-se por uma estratégia governamental de criação de indústrias estatais nos setores de bens de produção e de bens de estrutura, certo? Aí, quem é que surge aí nesse momento? A Companhia do Vale do Rio Doce, para extrair os minerais do Brasil, a Petrobras, para extrair o petróleo e fornecer matérias dentro da petroquímica, certo? E os seus derivados, a Companhia Siderúrgica em Volta Redonda, Rio de Janeiro, a Fábrica Nacional de Motores em São Paulo, a fábrica de motores, ela tinha a condição de fabricar caminhões, automóveis, máquinas e motores. E a Companhia Hidrelétrica de São Francisco, a conhecida e a mais famosa Chefs, para produzir energia elétrica. Então veja aí o aspecto como está mudando o Brasil nesse período. E a gente vai observando que o Brasil começa a tomar gosto pelo desenvolvimento industrial, gosto pelo desenvolvimento do capital, e começa a surgir muita dificuldade também. Aí você vê as imagens, o petróleo é nosso, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Companhia do Vale do Rio Doce e também a Fábrica de Motores. Esses são os bens de estrutura, certo? E aí, nesse período, visando o fortalecimento do Parque Industrial Brasileiro, a ação do Estado foi decisiva para impulsionar e diversificar os investimentos no Parque Industrial do país, combatendo os principais obstáculos ao crescimento econômico e fornecendo a preço mais baixo os bens de produção e de serviço que as indústrias privadas necessitavam. Era a política de caráter nacionalista. Ainda tem o grande viés, o grande discurso de se investir aqui no Brasil para que as coisas aconteçam de modo que venha a trazer benefício, certo? Embora a expressão substituição de importações possa ter sido utilizada desde a primeira fábrica, foi instalada no país pelo governo Vargas, que iniciou a adoção de medidas fiscais e cambiais que caracterizaram a política industrial voltada à produção interna de mercadorias que até então eram importadas. É por isso que é conhecida como a política de substituição. Substituir o importado pelo produzido no Brasil. As duas principais medidas foram desvalorização da moeda, porque cada vez mais você fazendo isso torna o produto muito caro para buscar lá fora. E quais foram as moedas que foram desvalorizadas? O réis até 42 e o cruzeiro, certo? Foram desvalorizados em relação a quem? Ao dólar americano,
o que tornava o produto importado mais caro, desestimulando as importações. E a introdução de leis e tributos que restringiam e às vezes até proibição de importação de bens de consumo e de produção que pudessem ser fabricados internamente, certo? Então, aí é que está o mote de fortalecer a indústria nacional pelo governo de Getúlio Vargas. Em 1934, Vargas promulgou uma nova Constituição que incluiu a regulamentação das relações de trabalho, da criação do salário mínimo, das férias anuais, o descanso semanal remunerado. Essa atitude garantiu o apoio da classe trabalhadora e das elites agrária industrial. Por quê? Porque fortalecia a indústria local. Com base no apoio popular, Vargas aprovou a nova Constituição em 1937, que o manteve no poder como ditador até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, período que ficou conhecido pelo Estado Novo. O Estado Novo era uma maneira, segundo os estudiosos, de Vargas se perpetuar no poder. O governo de Vargas e da política de substituição, certo? Aí está a intervenção estatal no setor da base da economia e o que foi que aconteceu de crescimento. Você vai verificar isso também no seu livro de dados para fazer acompanhamento desses gráficos, dessas tabelas, ok? A síntese da história está aí, de 46 a 64 com Vargas, os acontecimentos que ele realizou, certo? Dutra, que chegou também a fazer algumas coisas durante a Segunda Guerra Mundial, a importação de máquina para a indústria têxtil e mecânica, reequipamento do sistema de transporte, incremento de extração de minerais metálicos e não metálicos e energéticos, certo? Isso também está no livro de vocês. O retorno de Getúlio Vargas e da política nacionalista de 51 a 54, Getúlio Vargas convoca mais uma vez o povo a acreditar na sua política, certo? Criou muita coisa, aí aparece aí o BNDES, aparece aí muitas outras coisas na política nacional, fortalecendo a indústria. Você vai pesquisar isso no seu livro. O projeto nacionalista de Getúlio acabou sendo derrotado pelos liberais, que argumentavam que, com a economia fechada no capital estrangeiro, a modernização e a expansão do Parque Industrial Nacional tornava dependente do resultado da exportação de produtos primários. E como o Brasil não tinha força, não tinha como chegar a alcançar certos patamares financeiros, e por isso que qualquer crise ou queda de preço desses produtos, particularmente o café, resultava na crise na modernização e na expansão do parque industrial. Já estava sendo vencido essa teoria nacionalista de Vargas, e em 54, em meio a uma crise política, Vargas suicida-se e Café Filho, seu vice-presidente, assume o poder, permanecendo até 1956. Então, você percebe como as mudanças na política nacional ela segue um ritmo que traz horas avanços e horas consequências, como desigualdade social, desemprego, falta de oportunidade. E isso não vem por acaso, vem quando as políticas elas são pensadas tão somente com a visão de lucros. Certo? E o Juscelino Kubitschek, que promete 50 anos em 5, certo? Transfere a capital do Brasil, que é no litoral, no Rio de Janeiro, para o interior, visando promover a ocupação do solo ou do interior do território. Então, ele faz esse tipo de governo, implantando suas metas que conseguiria investir nas estatais, na saúde, na educação, energia, transporte, mineração, construção civil, para atrair os investimentos estrangeiros. Foi esse o principal motivo que levou Vargas a suicidar-se, ok? 73% dos investimentos foram direcionados aos setores de energia e transporte. O ingresso de capital estrangeiro, principalmente nos setores automobilístico, químico, farmacêutico e eletrodoméstico. O Parque Industrial Brasileiro passou a contar
com significativa produção de bens de consumos duráveis e deu continuidade à política de substituição de importação. Certo? Então, ao longo, ele vai consolidando o tripé que vai se nacionalizando, formado pelas indústrias, os bens de consumo, os bens de produção e os bens duráveis como fonte de participação de capital estrangeiro. Ok? Então, prosseguindo aqui, nós vamos ainda ver que João Goulart, ele governa de 61 a 64 e tem o seu conhecido vice Jango para assumir a presidência após a renúncia do presidente Jânio Quadros. Ok? Então, vamos lá, assumindo, ele passa a agravar as crises do governo herdado de JK, ele passa a ter a posse um pouco diferente das demais, ocorre a instauração do parlamentarismo no Brasil, onde os poderes são reduzidos do presidente colocado em um primeiro-ministro, e durante esse período parlamentarista, o governo de João Goulart até iniciou, em 63, a inflação e o desemprego aumentaram as taxas de crescimento, reduziram ainda mais a potência do Brasil. Em 6 de janeiro de 63, houve o retorno ao presidencialismo e foram encaminhadas as reformas de base, com as seguintes diretrizes: reforma do sistema tributário bancário eleitoral, regulamentação dos investimentos estrangeiros e da remessa de lucros ao exterior, reforma agrária e também maiores investimentos na saúde e educação. Tal política foi taxada como comunista pelos setores mais conservadores da sociedade civil e militar, criando condições para o golpe de 31 de 64. O golpe de 31 de 64 passa a ser agora um elemento que ronda, a partir de então, o cenário brasileiro em todos os aspectos. Agora vamos para o período militar. Certo? Acontece em 1º de abril de 64, parece até uma mentira, mas aconteceu. Após o golpe de Estado, tirou João Goulart do poder, teve início no país o regime militar como estrutura de governo ditatorial. O Brasil apresentava o 43º PIB do mundo capitalista e uma dívida externa de 3,7 bilhões de dólares. Já no final do regime militar, da nova política do Brasil, a abertura política do Brasil, em 85, quando terminou o regime, ele estava no 9º lugar, certo, do PIB do mundo capitalista, e a sua dívida externa era de 95 bilhões, o que deixou o Brasil às custas de um pesado endividamento. E o parque industrial se desenvolveu de forma significativa, e a estrutura dos setores de energia, transporte e telecomunicação se modernizou. Porém, acontece algo surpreendente na política nacional. As desigualdades sociais aprofundou-se e concentração de renda na mão das pessoas mais ricas, e segundo o IBGE e o Banco Mundial, em 1960, os 20% mais ricos da sociedade brasileira dispunha de 54% da renda nacional, e em 70 passaram a contar com 62%, em 89 com 67,5%. E quem criticava esse período era convidado a ler ou a ouvir o chavão: Brasil, ame ou deixe. Quem criticasse estava certo de que não podia ficar aqui, certo? E entre 68 e 73, período conhecido como milagre econômico, a economia brasileira desenvolveu um ritmo acelerado. Você vai lá ver lá que o principal é o Delfim Neto, e com seu grande milagre, ele diz que tem que deixar o bolo crescer para poder dividir. E isso acontece de uma maneira desastrosa: a redução do poder de compra do assalariado, subsídios fiscais para exportação, cobrar vencimentos e imposto para o produto exportado do que por um similar vendido no mercado interno. A negligência com o meio ambiente,
a desvalorização cambial, a diminuição do poder aquisitivo das famílias para combater o aumento de preço, o arrojo salarial também é outro momento que acontece no Brasil, e você fica agora com a nossa atividade da página 24, ok? Qualquer coisa você volta, passa, lê os slides, absorve o conhecimento, absorve tudo, faz uma leitura, e eu faço aqui a atividade da página 24, compreendendo os conteúdos. Vocês têm essas 4 respostas para enviar para nós, e nós vamos receber através do que você já conhece, WhatsApp, e-mail, seja qual for o meio, na própria página da Classroom do Google, você pode enviar para nós, ok? Agora você fica também com o próximo assunto que nós estaremos estudando. O capítulo 2, a economia brasileira após a abertura política, certo? Eu aconselho a você a olhar aí na classe do Google, nós vamos colocar uns documentários e vocês vão acessar para melhor compreender esses assuntos, ok? Então, tenha uma boa aula, muito obrigado, e fica aí essa mensagem. Geografia é o mundo e tudo que nele há. É o mundo econômico, é o mundo físico, é o mundo étnico, é tudo que você imaginar. A geografia o é muito bem. Muito obrigado. Tenha todos uma boa aula.